Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando de um confronto muito especial. Um clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro em 1979 e que marcará a volta do futebol do Brasileirão a Porto Alegre. A cidade foi atingida por uma tragédia climática no final de abril. O Brasileirão chegou a ser paralisado por causa disso e agora o Internacional recebe o Vasco domingo à noite no Gigante da Beira-Rio. E aí, pra gente poder fazer essa partida entrando na história do Brasileirão, nós vamos contar o primeiro confronto entre eles no Beira-Rio. É como um recomeço, né? Um recomeço da história do Beira-Rio para o Internacional, para o Campeonato Brasileiro, lembrando que o estádio foi atingido pelas águas do Guaíba, né? O campo totalmente tomado, vestiários, todo o estádio, o CT do Internacional. E aí a gente vai recordar do primeiro Internacional e Vasco lá no Beira-Rio. E coincidentemente, o jogo foi válido também pelo Campeonato Brasileiro. Na época era a Taça de Prata ou o Robertão. O que acontece? Olha só, o Beira-Rio foi inaugurado em 6 de abril de 1969, um amistoso entre Internacional e Benfica de Portugal que o Colorado venceu por 2-1, tá? No Campeonato Brasileiro de 69, os dois times se enfrentaram lá no Beira-Rio, 1º de novembro de 69. E o Colorado venceu por 2-0, um gol do Claudimiro, que é um dos grandes ídolos da história colorada, e outro do Lamas. Os dois, cada tempo, né, teve um gol. O Claudimiro marcou no primeiro tempo, o Lamas marcou na segunda etapa. E assim, 2-0 para o Colorado. Lembrando que o goleiro do Vasco nessa partida, tá, era o argentino Andrada, que menos de 20 dias depois ficou conhecido como o goleiro que sofreu o 1000º gol do Pelé. Pessoal, vamos falar agora de Botafogo e Atlético, o jogo deste domingo à noite no Engenhão e que tem uma história maravilhosa no Campeonato Brasileiro de 1994, isso, há exatos 30 anos. Olha como que era o Brasileirão antes da era dos pontos corridos. O Brasileiro de 94 teve lá uma primeira fase, tá? Após a segunda fase, alguns times se classificavam para a segunda fase. Outros, os piores colocados de cada grupo da primeira fase, eles iam para uma repescagem, isso mesmo, uma repescagem. Então, os dois piores de cada grupo iam para a repescagem, e aí a gente teve uma repescagem com 8 equipes, tá? E essas 8 equipes jogaram em turno e retorno. As duas últimas colocadas caíam para a Série B. As duas primeiras colocadas da repescagem, que foi disputada paralelamente à segunda fase, voltavam para o Campeonato Brasileiro e tinham a chance até de ser campeão. Isso mesmo, o time era eliminado na primeira fase, jogava a repescagem e voltava nas quartas de final. E o Galo viveu justamente esse caminho. Ele foi eliminado na primeira fase no seu grupo, se recuperou na repescagem e ele e Bragantino garantiram vaga nas quartas de final. E nas quartas de final, o Atlético pegou exatamente o Botafogo, que tinha vencido a sua chave na primeira e na segunda fases. Primeiro jogo no Mineirão, Galo 2-0. Um golaço de falta do Éder Aleixo do meio da rua, tá? E o Darcy, um meia que se destacou principalmente no Grêmio, veio para o Galo em 94, naquela chamada Selegalo, fez 2-0 e o Atlético saiu em vantagem nesse confronto. O Botafogo, por ter sido líder da primeira fase, da segunda fase, jogava por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Na partida de volta no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Botafogo venceu por 2-1 de virada e foi eliminado do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer, olha como era maluco o Brasileirão. A gente teve um time que veio da repescagem, eliminando um, que venceu as suas chaves na primeira e na segunda fases. O Galo avançou às semifinais, o Glorioso foi eliminado. Nas semifinais, todo mundo lembra, o Galo venceu o Corinthians por 3-2 aqui no Mineirão. 3 gols do Reinaldinho, né? Reinaldo Rosa. Depois perdeu 1-0 lá no Morumbi, em São Paulo, e ficou de fora da final. Mas de toda forma, há 30 anos, o Galo eliminou o Botafogo numa quartas de final do Campeonato Brasileiro, num confronto entre um time que vinha de vencer as suas chaves na primeira e segunda fase e outro que vinha da repescagem. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão
tem uma história muito interessante que foi em 1995, isso mesmo, mais precisamente 27 de agosto de 1995, logo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nesse jogo? O Marcelo Ramos marcou o gol mais rápido da história do Cruzeiro no Brasileirão. E o gol mais rápido que o Corinthians sofreu na sua história, também no Brasileirão. Olha só, aconteceu a saída de bola, tá? E na saída de bola, já lançaram a bola na ponta esquerda pro Roberto Gaúcho, ele cruzou na área, o Marcelo Ramos entrou de cabeça e venceu o Ronaldo Giovanelli, um dos grandes ídolos da história do Corinthians. É interessante porque os dois almanaques dos dois clubes, né? O almanaque do Cruzeiro, tá aqui do Henrique Ribeiro, e o do Corinthians, do Celso Zelt, os dois registram esse gol como mais rápido. Só que a curiosidade é que eles mostram números diferentes pro tempo do gol do Marcelo Ramos. No almanaque do Cruzeiro, o Henrique Ribeiro registra que o gol foi aos 9 segundos. No almanaque do Corinthians, o Celso Zete registra que a bola foi na rede, né? Foi pra rede do Ronaldo aos 12 segundos. Eu peguei ali o vídeo, fiz mais ou menos a contagem, deu algo entre 10 e 11 segundos. Mas, de toda forma, num Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, num cenário idêntico ao que a gente terá neste domingo agora, né? Mineirão, domingo à tarde, Marcelo Ramos marcou o gol mais rápido da história do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também o gol mais rápido que o Corinthians já sofreu no Brasileirão. Um abraço, pessoal!